Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. A pele do gelo em Tau Ceti parece respirar sobre Barbarella quando ela cai, como se o próprio chão tivesse um pulso frio esperando o impacto. O ar range pesado, e as ruínas ao redor se comprimem como costelas antigas. A câmera desliza em um traveling lento sobre o deserto branco, aproxima-se do corpo imóvel e inclina-se em um close sufocante, enquanto duas crianças surgem como sombras inquietas, levando-a para dentro de destroços onde o metal parece suar ferrugem e ameaça. Dentro da nave destruída, o espaço se contrai como uma garganta. Bonecas mecânicas avançam com dentes afiados e o silêncio vibra como se tivesse fome. Mark Hand chega cortando o gelo com seu barco e o frio parece se agarrar às palavras. Ele conduz Barbarella e na sua cama o ar se torna espesso, como se a própria atmosfera observasse o contato que a Terra havia esquecido, um rito estranho que desperta nela prazer e estranhamento ao mesmo tempo. Barbarella parte e o labirinto a engole como um organismo sem luz, onde os corredores parecem pressionar sua pele. Baigar aparece cego, com asas pesadas de desalento, e o ar ao redor dele parece suspenso, sem vontade. A câmera acompanha em um plano sequência a ascensão de Pygar carregando Barbarella. Gira suavemente em um movimento circular até revelar Sogo abaixo, fervendo em decadência, enquanto a cidade pulsa como carne exposta, violenta e viva. Em Sogo, a rainha negra reina como um perfume tóxico. O Matmos, líquido vivo, murmura sobre a cidade como um pensamento doente, alimentado por maldade. Barbarella é presa, colocada diante de pássaros que estremecem como lâminas, mas Tildano a arranca dali e lhe entrega a chave invisível. Tudo parece conspirar. Paredes suam calor, sombras se alongam como dedos, e a resistência se move como febre clandestina. O porteiro captura Barbarella outra vez e a prende na máquina do excesso, onde o prazer se torna ameaça mortal. Ela resiste até o colapso, e Dran revela seu rosto envelhecido pelo Matmos. Ele a tranca na Câmara dos Sonhos e a Rainha Negra avisa sobre a devoração inevitável. A cidade se despedaça quando Matmos é liberado, mas a inocência de Barbarella cria uma bolha protetora, expulsando-a junto da tirana. A câmera recua em um zoom lento enquanto Pygar as envolve nos braços e sobe em direção ao vazio escuro do céu. E tudo termina com a fuga sem redenção, apenas com a ausência de memória e o peso do que não pode ser desfeito. Se até a salvação carrega o gosto do horror, o que resta ao existir além do inevitável? Barbarella carrega dentro de si uma dificuldade essencial. Ela atravessa mundos onde o desejo, a violência e a decadência se movem como atmosferas vivas, mas sua maior barreira está em reconhecer que aquilo que a cerca também a atravessa. Sua pureza terráquea não é apenas inocência, é também uma recusa delicada de aceitar que o abismo mora no mesmo lugar onde nasce o encanto. Ela tenta permanecer inteira, sem tocar o escuro que pulsa sobre a pele do prazer e do perigo, e por isso caminha como quem flutua, sem integrar plenamente aquilo que a ameaça por dentro. Nela, desperta o arquétipo do herói, não o guerreiro brutal, mas a viajante luminosa que desce ao caos sem perder a forma, como se a estética do seu brilho fosse também a arquitetura secreta da psique. Em Tau Ceti, tudo parece repetir padrões antigos, como se o cosmos reciclasse as mesmas máscaras humanas em cenários futuristas. Barbarella se torna um espelho do inconsciente coletivo, onde a persona civilizada da Terra encontra complexos primitivos que retornam disfarçados de tecnologia e devassidão. O labirinto, Sogo, o Matmos, cada símbolo funciona como autorregulação silenciosa, empurrando-a para uma totalidade que ela ainda não compreende.
O que nela parecia moderno revela-se arcaico. A alma não evolui tão rápido quanto as máquinas, e os velhos deuses continuam respirando sob novos metais. A força que a confronta assume o rosto de uma rainha negra, figura de soberania devoradora, como uma deusa invertida que governa não pelo cuidado, mas pela corrupção do prazer e pelo fascínio do excesso. Esse arquétipo da grande mãe em sua face destrutiva envolve Barbarella em uma corte onde tudo é sedução e punição, e onde o líquido vivo do Matmos responde a pensamentos como um oráculo ácido. O destino se curva porque essa presença exige submissão ou transformação, e Barbarella é arrastada para dentro desse trono simbólico como quem é chamada a encarar o útero sombrio do mundo. Mas a escuridão não está apenas em Sogo. Ela emerge na própria Barbarella, quando o prazer deixa de ser apenas descoberta e se torna mecanismo, quando a entrega se mistura à sobrevivência, quando sua ingenuidade se vê usada como chave e armadilha. Há rupturas silenciosas em seus gestos, uma tensão entre ser instrumento e ser vontade, entre a doçura e a lucidez amarga. A sombra nela se manifesta como o risco de permanecer eternamente intacta, porque a intacta também é uma forma de cegueira, e o confronto com Duran Duran revela como o desejo de poder envelhece a alma mais rápido que o tempo. E então a imagem da Dama do Lago e Excalibur se aproxima como ampliação simbólica. A espada não pertence ao guerreiro por força, mas por reconhecimento interior, e a água guarda aquilo que só pode ser empunhado por quem aceita o mistério. Barbarella, como essa lâmina entregue e retirada, atravessa mãos e destinos, não para dominar, mas para revelar que o verdadeiro poder não é o raio positrônico, e sim a relação com o abismo que sustenta o mundo. Assim como Excalibur retorna ao lago quando a ordem se desfaz, Barbarella é expelida pelo Matmos em uma bolha paradoxal de salvação, como se o inconsciente diante da inocência não pudesse devorar completamente aquilo que ainda não se corrompeu. Se a pureza pode proteger e ao mesmo tempo impedir a integração, em que ponto a salvação se torna apenas outra forma de perdição? Você ouviu Barbarella, 1968, A Psicologia.